Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, aqui mais uma semana, conversando com o ministro Sérgio Alves, que vem nos falar sobre a palavra de Deus que está na Bíblia, os conselhos de Deus para todos nós e trazer assim um entendimento, de quem é Deus, de como ele se relaciona com as pessoas e o que Deus diz a respeito do nosso comportamento, do que devemos fazer para que sejamos felizes, bem-sucedidos em nossas vidas. Então, pastor, é uma alegria sempre, uma satisfação estar aqui às segundas-feiras conversando, falando sobre Deus, ouvindo também o que o senhor nos explica. Tudo bem? Bem, uma boa noite a todos aí do estúdio, boa noite à audiência do programa. Alegria retornar aqui todas as semanas para falar daquela palavra viva que alimenta e transforma nossas vidas, nos dando aí mais ânimo, mais força para enfrentar a adversidade diária desse mundo que está tão difícil de viver nele, estamos cercados de muitas coisas negativas e nós temos combates diários para nos manter com esperança e com fé, com força, e às vezes a gente olha as circunstâncias, parece assim que está tudo acabado, que não tem mais o que fazer, que não dá para avançar, mas dá. Com Deus a gente caminha mais um pouco sempre. Pois é, muitas vezes a gente se sente travado, realmente parece que as coisas não vão adiante, e bate aquele pânico, E agora? Por que tudo está tão difícil? Por que travou? Às vezes pensa, agora vai, agora só vai, E daqui a pouco parece que volta tudo a estaca zero, Então, a nossa vida é cheia de desafios e percalços, dificuldades, incertezas, não é? Você olha para 100 anos atrás, Eu gosto de fazer esses comparativos às vezes. A qualidade de vida das pessoas era excelente, No geral, assim, era excelente. Tinha problemas, como sempre teve, mas veja que nesses 100 anos, o pico de desenvolvimento tecnológico científico foi tão grande e não melhorou nada a vida das pessoas, piorou. Isso mostra que essas descobertas científicas, esse avanço tecnológico, ele está sendo usado para destruição e não para edificação das pessoas. Verdade. Exatamente. A gente olha assim, é uma ilusão, Olha, descobriram isso, descobriram aquilo que é avanço, mas aquilo não redunda em benefício para melhorar a qualidade de vida humana. As pessoas não percebem isso. Pelo contrário, muitas vezes é usado pelo mal. Basta ver, se olharmos para a história, agora voltando 100 anos atrás, 1924, as descobertas acabaram levando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, depois, grandes descobertas e tecnologias usadas, mas a favor da guerra. Então, foi um retrocesso. E hoje a gente tem o advento da internet que globalizou tudo e os avanços são diários, é uma loucura isso, e as pessoas estão cada vez com mais problemas, não é? Essa guerra, Nós vivemos num tempo de muita guerra de tecnologia, assim, de muita luta para poucos dominar a grande massa, entende? E a tecnologia está sendo usada assim, para esse fim, de uns poucos dominar tudo, através do poder econômico, através da tecnologia, do financeiro, e o holismo que está entrando aí para substituir o capitalismo, Então, é uma coisa assustadora o que tem pela frente. Verdade. Mas tem algo que vem de milhares de anos atrás e que não muda nunca e que continua sempre trazendo benefícios e oferecendo crescimento, que é a palavra de Deus, que está na Bíblia.
E é sempre atualizado. Sempre, cada vez mais atual, não é? E não muda, né? Impressionante é que ela não muda e está cada vez mais atual. Realmente isso é um mistério, não é? Mas e tem dentro da Bíblia, né, algo que as pessoas veem muito frequentemente, é muito conhecido, tanto é que às vezes até nem dão bola, né? Vê-se escrito às vezes nas ruas, em placas e até em canteiros, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E eu gostaria muito de falar hoje sobre essa questão de arrependimento, porque estamos evoluindo, as coisas não estão indo bem, pelo contrário, estão cada vez piores, né? No que tange a alma humana, aos sentimentos, ao prazer de viver, a alegrias, a paz, a tranquilidade, né? E essa questão do arrependimento. Então, peraí, vamos voltar, né? Vamos nos arrepender, voltar para ver o que está acontecendo. No livro de Atos, no capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, Deus aqui nos manda nos arrependermos, né? Do quê? Dos nossos pecados. O que é isso, né? A fim de quê? Para quê? Né? Que da presença, então, do Senhor, quer dizer que, né, a gente precisa da presença do Senhor, né? Trazer esse arrependimento. Venham, então, esses tempos de refrigério para a nossa alma. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, explicasse, né, sobre o que Deus está dizendo aqui, a profundidade disso, não é? Porque muito além do que nós pensamos assim aparentemente ou lemos de uma forma superficial, não é? Sim. Eu não sei se tem tempo nesse bloco ainda, mas é interessante, quando se fala de arrependimento, a gente tem que entender que nós temos um problema judicial com Deus. Temos uma questão judicial que está em andamento com Deus, e isso perdura durante todo o nosso tempo na Terra. Porque Deus deu um prazo para cada alma que nasce ficar nessa Terra. Ninguém vai viver mais do que Deus determinou. Até Deus pode estender o nosso período na Terra mediante oração, mediante um propósito, e até uma exposição da nossa vontade. Como já aconteceu na Bíblia com um rei, estava para morrer, Ezequias, e ele orou, e ele pediu mais 15 anos para Deus. Ele pediu que vivesse mais, Deus deu 15 anos para ele. Então são exemplos que a gente tem de que Deus também ouve as nossas orações para estender um pouquinho a nossa vida, né? Mas o período que eu tenho para acertar a questão judicial com Deus é agora. Eu não tenho outro tempo. Se eu não aproveitar o meu período de vida terrena, eu vou estar com grandes problemas para o futuro, para a eternidade. Mas podemos falar no seguinte bloco mais detalhado sobre isso aí. Sim. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para poder, né, manter esse raciocínio aí sem interrupções, então. E já voltamos. Estamos de volta e continuamos a falar sobre o arrependimento, né, e a questão do tempo que nós temos na vida, enquanto estamos aqui na Terra, para isso e, né, para que isso também, que é o mais importante. Como Deus criou o homem com livre arbítrio, né? Ele é livre. Então Deus desde que criou o homem, ele disse: olha, a vida de vocês tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Vocês podem fazer isso, mas não pode fazer aquilo. Então Deus deu leis para aquilo que ele criou, que é o homem.
Digo, olha, vocês têm que viver dentro desse quadro de leis para vocês terem sempre uma comunhão, uma intimidade e ter a minha bênção todos os dias. Mas isso não ocorreu, a gente sabe que o homem transgrediu os mandamentos que Deus tinha determinado e passou a viver independente de Deus e separado de Deus. Quem se independiza de Deus fica sem Deus. O que é salvação? Salvação é quando você perde o direito de ter contato com Deus. Você passa a ser apenas uma criatura que anda segundo o curso do coração humano, segundo aquilo que você aprende no mundo. E foi o que ocorreu com o homem. Então, o homem ficou fora do plano e do propósito de Deus, mas não descartados para a eternidade. Então, através de Cristo Jesus, veio a possibilidade do arrependimento, que era uma questão judicial. Primeiro, que o homem tinha que ir para o tribunal e alguém tinha que pagar a conta dele, alguém tinha que absolver ele, alguém tinha que dar perdão a ele, alguém tinha que fazer alguma coisa para ele se unir a esse Criador de novo, né? Porque o homem estava separado de Deus por causa do pecado. Então, em Cristo Jesus, quando ele desceu e veio em carne, a carne de Jesus era o meio legal, justo, segundo a legislação divina, de que o homem seria punido na carne do Filho de Deus, que não tinha pecado. Então, um justo pagou o pato por todo mundo, entende? Então, Deus crucificou, matou seu próprio filho, para que Deus tivesse legalmente a condição de devolver para o homem a possibilidade do arrependimento, né? E isso foi assim a maravilha do universo, coisa que ninguém sabe quase. 2/3 do mundo desconhece isso. É incrível, né? Mas 1/3 do que conhece esse assunto, conhece superficialmente. E talvez desse 1/3, 1%, consegue ter consciência dessas coisas que a gente está falando. Porque ouvindo o pastor falar, e eu sei que isso vai ficar para um próximo programa, mas essa questão da crucificação de Jesus é algo que explica e demonstra, mostra muitas coisas para as pessoas através deste ato, que eu creio que nós poderíamos, né, conversar no próximo programa também. Tem muito assunto sobre esse tema, né? Porque isso é tão abrangente e as implicações que isso aí determinou no mundo espiritual para mexer no natural é muito grande. É muitas coisas. Então, o arrependimento, a palavra arrependimento, ela tem um prefixo que arre, né, é voltar, né? Pender, voltar, pender para voltar, né? Então, se você está indo numa direção, para você arrepender, você gira 180 graus no teu caminhar. Está indo para o sul, gira 180 graus, você volta para o norte, né? Então, isso simboliza que você tem que voltar para Deus. Arrepender quer dizer voltar para Deus. Não mais viver independente de Deus. Esse é o arrependimento. Arrepender-se de andar independente de Deus. Exatamente. Então você passa a depender de Deus. E o primeiro item para você receber essa bênção é a salvação judicial, que a gente confessa a nossa fé, de que cremos que a justiça do Deus vivo se processou no Filho, que veio em carne. Isso eu tenho que declarar isso com meus lábios, conforme está escrito em Romanos 10, 9 e 10, eu tenho que declarar publicamente que eu faço essa profissão de fé na pessoa do Filho de Deus para receber o perdão de Deus e, a partir do perdão de Deus, então, eu passo a pender para Deus. Então, isso é pré-requisito para você pender para Deus, você nascer da água e do Espírito.
Ou seja, a pessoa se arrepende de ter se afastado de Deus e Deus pode dizer, sim, eu te perdoo, volta para mim. Exatamente. Então, quando a pessoa procede dessa forma, com fé, é pela fé, não é por obras, não é por dinheiro, não é porque eu sou importante, porque eu tenho habilidade. Não, isso é fé, um ato de fé. Deus nos dá a salvação por um ato de manifestação de fé. De vontade própria. Vontade própria. Ninguém é obrigado a se entregar para Deus. É um convite. Está lá em Vinde a mim, né? Em Mateus 12, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, vivendo de acordo com a sua capacidade humana, que é insuficiente para enfrentar esse mundo e que advém as doenças, enfermidades e distúrbios psicológicos. Vem suicídio, aí vem a bandidagem toda, vem o crime, vem a corrupção, tudo porque o homem está afastado de Deus e não consegue suportar o sistema do mundo com sua força humana. Verdade. E aí então Deus diz assim, olha, vinde a mim. Quer encerrar essa historinha de tristeza, de vida difícil, de vida medíocre, vem para mim. Né? De migalhas. Migalhas, né? Porque é ridículo como o homem se contenta com aquilo que dá desgraça, entende? Como é que pode, né? Então Deus recebe essa pessoa num ambiente espiritual que é o corpo de Cristo, que ainda é místico. Você não consegue tocar, ver de forma tangível, mas isso é um sistema que está estabelecido, que é o corpo de Cristo. Então, quando você é justificado pela fé, e batizado, você entra de forma jurídica num sistema que não tem nada a ver com esse sistema do mundo. E você passa a desfrutar das prerrogativas divinas e os direitos de Deus que você tem, por causa que você nasceu da água do Espírito, você é nova criatura. Então Deus não te olha mais como velho, e sim como novo homem. Então você é um filho de Deus agora. E a partir desse ponto, começa a vida de arrependimento, que é um processo. O arrependimento não é um clique instantâneo. É um processo que vai se desenvolver a vida inteira daquela pessoa, todos os dias dela aqui. Agora, quando ela ter óbito ou sofrer uma transladação espiritual, um arrebatamento, aí então vamos ver o estágio do arrependimento que ela está. Entende? E se o estágio é acima daquilo que Deus exige, ela vai para a glória antecipada. Se ela não atingiu aquele nível do arrependimento, que é conhecer a palavra e vivê-la, isso faz ficar dinâmico o processo crescente de arrependimento. Não adianta só entender a palavra e não praticar. Então, você não está arrependendo, você estacionou, porque ficou só no conhecimento. Então, dessa forma que eu entendo. Conhecer sem praticar não adianta nada, né? Porque você vai parar, o pender vai parar. É verdade. É como tu aprender todas as regras de direção, né? A teoria toda, mas não sai para andar de carro, não dirige o carro, não, né? Verdade. Mesma coisa. Então o arrependimento não vai chegar a lugar nenhum. Para a gente assim, concluir de uma forma assim, mais fácil de compreender, o arrependimento é um processo que você está cada dia mais dependendo de Deus. E Deus passa a te governar e você passa a viver pela inspiração do Espírito Santo. Verdade, e ali diz, né, versículo 19 de Atos 3, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, tempos de paz, de alegria, de tranquilidade, de prosperidade, né, porque sem isso, quem consegue trabalhar, quem consegue prosperar, não só naturalmente, materialmente, mas espiritualmente, que é isto que levamos, não é?
Bem, pastor, estamos chegando ao final do programa. Deixo esse minutinho final para sua mensagem, então, aí. Essas mensagens desse programa, assim, eu tenho, assim, visto que em algumas pessoas que me dão retorno, é uma coisa que gera muita alegria na gente, assim, de ver o testemunho de pessoas que ouviram o programa, sabe? Porque eles estão sendo trabalhados por Deus sem eu conhecer, sem eu saber quem é. E eles relatam assim que estão crescendo, estão sendo iluminados para um tipo de ver a vida diferente, né? É muito interessante isso. Então eu agradeço. Deus manda, não é? Mudar o nosso pensamento, transformai-vos, né? Transformai vosso pensamento para que conheça qual é a boa e agradável, né? Vontade de Deus e perfeita vontade de Deus. Então eu agradeço, uma boa noite a todos e voltamos semana que vem, se Deus assim permitir. Viver bem.